Olá, meu nome é Elisângela e hoje eu e a Ingrid vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia na produção do leite em pó. Começando então com um pouquinho de história. No século XIII, os mongóis ferviam o leite para separar a gordura e fazer manteiga. Com isso restava um leite bem concentrado e semidesnatado, que eles deixavam secar sob o sol e isso se tornava um pó. Já em 1832, se tem registro da primeira produção comercial de leite em pó pelo químico russo Kirchhoff. E aqui no Brasil, em 1918, teve a primeira fábrica de leite em pó. Mas esse leite em pó ele era insumo para outras indústrias, ainda não era vendido diretamente ao público. A INMAPA 53 de 2018 traz o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite em Pó, o RTIQ. E lá tem a definição de leite em pó, que eu vou ler aqui para vocês. Entende-se por leite em pó o produto que se obtém por desidratação do leite de vaca, integral, desnatado ou parcialmente desnatado e apto para alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. No RTIQ, fala quais os ingredientes podem estar no leite em pó. Então, tem que ser o leite de vaca, e para ajuste de proteína pode ser utilizado o retentado de leite, que é um produto da concentração da proteína do leite. Pode ser usado o permeado de leite, que é um produto da separação da proteína do leite por ultrafiltração. E pode ser usada a lactose, que é o açúcar do leite. Ou seja, pelo RTIQ do leite, apenas substâncias do próprio leite podem ser utilizados para fazer a padronização. Bom, em relação aos aditivos, quem legisla é a Anvisa, e são permitidos apenas 2 grupos de aditivos em situações bem específicas. Para o leite em pó, que vai ser instantâneo, pode ser usada a lecitina como emulsificante na proporção de 0,5 gramas por 100 gramas no máximo. Já para leite em pó, que vai ser utilizado em máquinas de venda automática, pode ser usado antiumectante na concentração máxima de 1 grama por 100 gramas. É permitido silicatos de cálcio e magnésio, fosfato tricálcico, dióxido de silício e os carbonatos de cálcio ou magnésio. Como coadjuvante, só pode ser utilizado o nitrogênio como gás de embalagem. Então, dentro da embalagem é substituída parte do oxigênio pelo nitrogênio e com isso se diminui o risco de oxidação do produto. Existe ainda uma legislação específica do Ministério da Saúde, que é a Portaria 31 de 1998, que fala sobre a adição de vitaminas e minerais para alimentos no geral. Então, esses leites que receberem essas vitaminas e minerais, eles vão vir com aviso de que são fortificados. E existe também uma legislação para alimentos que são zero ou baixo teor de lactose, que é a RDC 135 de 2017 da Anvisa. Então, na fabricação desse leite em pó, é colocado a enzima lactase para fazer a hidrólise da lactose em galactose e glucose, que são mais facilmente digeríveis por nós. Ainda no RTIQ, tem quais as características sensoriais que deve ter um leite em pó. Então, o aspecto dele tem que ser de um pó bem uniforme, não pode ter nenhum tipo de substância estranha que a gente veja tanto macro quanto microscopicamente. A cor é de um branco amarelado e o sabor e odor são muito próximos do leite fluido. Não pode ter nenhum tipo de rancidez, tem que ser um aroma e um sabor agradáveis. O RTIQ também traz a classificação do leite em pó, e ela é dada principalmente pelo teor de gordura que contém. Então, com 26,0% ou mais de gordura, o leite é classificado como integral. Com 1,5% ou menos de gordura, é um leite desnatado. E no meio temos o parcialmente desnatado, que vai ter então mais do que 1,5% e menos do que 26,0%.
Existe ainda uma subcategoria que é o semidesnatado, que teria de 14 a 16% de gordura, mas essa é uma classificação opcional. E o leite pode ainda ser classificado como instantâneo, e isso vai estar relacionado com os padrões de umectabilidade e dispersabilidade desse leite, ou seja, a facilidade que vai ter para esse pó ser constituído com água em leite fluido. Os parâmetros microbiológicos de qualidade do leite são dados também pelo RTIQ e são contados micro-organismos aeróbios mesófilos viáveis, enterobactérias, estafilococos e salmonela. Da mesma forma, os parâmetros físico-químicos também são dados pelo RTIQ. Tem o padrão de gordura, que nós já vimos, que faz a classificação do leite. A umidade deve ser no máximo de 5%, o teor de proteínas deve ser de pelo menos 34%, calculados no extrato seco desengordurado. Na acidez titulável, deve-se gastar no máximo 18 ml de NaOH normal a cada 10 gramas de sólidos não gordurosos. O índice de insolubilidade máxima é de 1 ml. A classificação do número de partículas queimadas é disco B, conforme a metodologia. E no caso do leite em pó instantâneo, a umectabilidade tem que se dar em no máximo 60 segundos e a dispersabilidade tem que ser de pelo menos 85% para o leite integral e 90% para os leites desnatado e semidesnatado. Como vocês podem ver nessa coluna, cada um desses requisitos tem um método de referência que deve ser seguido para fazer a análise. Essas análises de qualidade são feitas pelos laboratórios oficiais do Ministério da Agricultura, que são os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária, LFDA, ou então são feitos por laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura. Bom, eu vou começar falando sobre os dados mercadológicos do leite aqui no Brasil. Essa é uma pesquisa feita pela Associação Brasileira da Indústria de Lácteos Longa Vida e compara os dados de 2018 e 2019. De todo o leite inspecionado no Brasil em 2019, cerca de 25% estava em forma de leite em pó. Entre os anos de 2018 e 2019, teve uma queda na importação e na exportação, mas o leite em pó é o produto que mais se destaca nessas duas modalidades, sendo que de todo o leite importado para o Brasil, cerca de 70% estava na forma de leite em pó, e de todo o leite exportado, cerca de 40% estava em pó. Isso se deve principalmente porque o leite pó é bem mais estável que o leite fresco. Já o consumo de leite formal, ele reflete o consumo do leite propriamente dito. Aqui no Brasil tem uma média de 53 litros por habitante por ano. E em 2019, cerca de 28% de todo o leite consumido no país é em leite em pó. Agora, falando sobre o processamento. O processamento do leite começa na produção, lá na fazenda, e depois ele é transportado até a indústria. Quando chega na indústria, o primeiro processo que é realizado é o controle de qualidade, seguindo de filtração, padronização, clarificação, homogeneização, tratamento térmico, concentração e desidratação. O leite pode ser embalado diretamente após a desidratação ou ele pode passar antes por um processo de instantanização para aí sim ser comercializado. Então, primeiro eu vou falar sobre o pré-processamento do leite. Ao chegar na indústria, o leite passa pelo controle de qualidade, onde é feita uma avaliação da composição físico-química, que é principalmente a densidade, controle de acidez. Aí depois tem um teste de temperatura de congelamento,
Com esse teste é possível averiguar se houve adição de água no leite. O teste de contagem de células somáticas reflete a saúde mamária das vacas. E a contagem bacteriana total indica alguma contaminação. E todos esses testes são realizados no mesmo equipamento, que é o analisador de leite automático. Depois, o leite ele é filtrado, onde são removidas as impurezas e os materiais estranhos. Aqui é uma filtragem mais grosseira, assim, digamos. Então, vai ser removido pelo, algum pedaço de terra ou até mesmo insetos que possam ter caído no leite durante o transporte. Depois é realizada a padronização ou desnate, que é principalmente nos leites semi-desnatado e desnatado. O teor de gordura ele pode variar entre 0,5% e 3,5%, e essa medição é feita através da densidade do leite. A clarificação é uma remoção de sujidades usando a força centrífuga. Aqui vai ser removido qualquer partícula que tenha no leite, seja sangue, pus, alguma bactéria, qualquer célula assim, que não deveria estar no leite é retirada nessa etapa. Depois da clarificação, parte para a homogeneização, em que o objetivo é reduzir o tamanho dos glóbulos de gordura para permitir uma emulsão mais homogênea e mais estável. Isso é realizado no leite integral porque possui maior teor de gordura. O tratamento térmico ele é um pré-aquecimento equivalente à pasteurização. Aí vai ocorrer ativação de enzimas e redução da carga microbiológica, aumentando a estabilidade do leite. O tratamento térmico pode ser realizado em 3 diferentes maneiras. O de baixa intensidade, que ocorre durante 30 segundos a 74 graus. O de média intensidade, que dura de 15 a 30 segundos a 76,5 a 80 graus. E o tratamento de alta intensidade, que é bem rapidinho, 1 segundo só, entre 90 e 121 graus Celsius. O tratamento de alta intensidade, como a temperatura é muito alta, pode ocorrer desnaturação das proteínas. Então, o leite fica com uma qualidade inferior. Então, os processos mais utilizados são de baixa e média intensidade. Depois temos a concentração, que aqui o objetivo é retirar cerca de 50% da água presente no leite. Pode ocorrer por 3 métodos, que são a separação por membrana, que se subdivide em osmose reversa e microfiltração, crioconcentração, que é basicamente congelar a água e depois remover esses cristais, e a evaporação da água, que é o método mais utilizado no caso do leite em pó. A concentração ocorre nesses evaporadores de tubo longo descendentes. O leite entra por aqui e desce e sai aqui o produto concentrado. Dentro desses tubos tem um vácuo, então a temperatura de ebulição da água é menor, portanto se gasta menos energia. Esses tubos eles estão em múltiplos efeitos, então é como se fosse um ciclo. O leite entra, sai um pouco concentrado e aí entra de novo em outro tubo e sai mais concentrado e assim por diante. Geralmente se faz em até 7 efeitos, sendo que no primeiro efeito a temperatura de ebulição da água vai estar cerca de 75 graus e lá pelo 7º efeito a temperatura já chega a 45 graus. E é justamente essa diminuição gradual da temperatura que faz com que esse seja um método mais barato. Ao final do processo, vai ser removida 50% da água no leite, mas essa remoção ela é pouco significativa na atividade da água, então não interfere muito na segurança microbiológica. Essa parte da segurança biológica vai ser alcançada com a desidratação, que pode ser realizada em 2 métodos diferentes, que seria o drum dryer, ou cilindros, e o spray dryer, ou atonização. O drum dryer ele é um método um pouco mais antigo, ele é usado desde a Segunda Guerra Mundial, então ele é bem simples.
Basicamente, o leite concentrado vai cair nesse cilindro que está super quente, entre 120 e 140 graus, e a água logo evapora. Aí o leite vai descendo, né? E cai nessa gaveta o pó. Aí no final do cilindro tem uma lâmina que raspa qualquer resquício de leite em pó que não tenha caído. O problema desse método é que como o cilindro é muito quente, pode ocorrer a reação de Maillard e a desnaturação das proteínas, o que faz com que o leite tenha uma qualidade inferior, ficando mais escuro e com sabor de cozido. Então, esse método ele vai ser usado na fabricação de ração para animais, ou então ele é vendido para outras indústrias que fazem produtos a partir do leite em pó. O leite em pó produzido, o leite em pó que é desidratado por cilindros, ele não é para consumo humano direto, justamente pela baixa qualidade. Um outro processo de desidratação é o spray dryer, também conhecido como atomização ou nebulização. Ele é um processo muito rápido, que leva de 3 a 12 segundos. Aqui a gente tem uma ilustração do que seria o spray dryer. Então, nessa câmara entra o leite fluido e ele passa através de um atomizador, que é o que vai garantir com que esse leite ele fique na forma de gotículas muito pequenas. Ao mesmo tempo, por esse duto entra um ar quente, na faixa de 140 a 175 graus Celsius. Esse ar, ao entrar em contato com as partículas do leite, faz com que a água evapore, ficando só o sólido que cai no fundo da câmara na forma de pó. Esse leite em pó que é formado, ele chega numa temperatura máxima de 80 graus, uma temperatura bem menor, que garante que o leite não perca muito das suas propriedades. Isso acontece porque a maioria da energia é gasta, então, para fazer a evaporação da água. As partículas que são formadas vão de 10 a 250 micrômetros de diâmetro. E as partículas mais finas acabam sendo arrastadas aqui pelo ar e são recolhidas na forma de finos nesse ciclone. Aqui nós temos então a foto de um spray dryer em tamanho real. Aqui a câmara, aqui o ciclone. E agora a gente vai falar um pouquinho então sobre os atomizadores. O atomizador centrífugo é um dos tipos utilizados e ele é, na verdade, um disco. É esse disquinho aqui que possui ranhuras e ele gira uma velocidade de 10.000 a 20.000 RPM e faz uma pressão de 17 a 25 megapascal. E com isso forma, então, essa nuvenzinha de gotículas de leite que vão ser secas pelo ar quente. Esse atomizador faz partículas de 10 a 200 micrômetros. Mas o atomizador mais utilizado é o bico sob pressão, que é bem isso, é um bico que sofre pressão de 100 a 600 kg/força por centímetro quadrado e ele vai acabar gerando partículas com maior densidade, o que é mais interessante para o leite em pó, porque as partículas finas elas acabam tendo maior dificuldade para fazer a restituição em leite fluido. Todos esses parâmetros do spray dryer, eles são alteráveis conforme a necessidade de produção. Então aqui a gente tem um videozinho mostrando esse atomizador de bico sob pressão. Temos vários aqui e nessa parte do vídeo a gente consegue ver os pozinhos voando já. Porque ao mesmo tempo que tá vindo essa nuvenzinha aqui, tá vindo o ar quente e evaporando a água. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de instantaneização, ou seja, um processo tecnológico que faz com que o leite em pó fique mais fácil de ser reconstituído na água, sem formar grumos. Esse processo se dá por aglomeração, que é o que o nome diz. O leite em pó que vem do spray dryer, ele é aglomerado para formar uma partícula maior. E essa partícula, além de ser maior, ela é porosa. Então, a água ela consegue hidratar a superfície dessa partícula, mas também consegue entrar no interior da partícula e isso facilita a hidratação como um todo.
Esse processo ocorre no leito fluidizado vibratório, que é esse equipamento aqui da foto. Então, basicamente, o leite em pó que vem do spray dryer entra nesse leito fluidizado vibratório e, ao mesmo tempo, entra então um vapor de água para poder umidificar, e ele vai vibrando e, com isso, vai formando esses aglomerados. Formados os aglomerados, vem um ar quente que faz a secagem dessas novas partículas, e depois é só fazer a calibragem do tamanho delas para ficar naquela faixa de tamanho que eu comentei, de 250 a 400 micrômetros. Aqui então a gente consegue ver por dentro desse leito vibratório o pó passando e vibrando, formando os aglomerados. Um outro processo possível para fazer a instantanização do leite em pó é a lecitinização, ou seja, adicionar lecitina nesse leite. A lecitina é formada basicamente por fosfolipídios, triglicerídeos e glicopeptídeos, e ela tem propriedades emulsificante, antioxidante e dispersante. Ela consegue reduzir a tensão superficial e, com isso, ela melhora aqueles parâmetros de humectabilidade e dispersabilidade. Como ela é antioxidante, ela pode também aumentar a estabilidade e tempo de vida útil desse produto. Ela acaba tornando o leite em pó mais granuloso, e a adição dessa lecitina ela pode se dar tanto lá no leite fluido, antes da desidratação, quanto durante o processo de aglomeração. Então, essa lecitinização ela vai auxiliar na dissolução durante a reconstituição do leite em pó, fazendo com que ele seja classificado como um leite instantâneo. E, finalmente, a embalagem, que é muito importante, porque é ela que vai significar uma barreira contra a oxidação e contra a umidade do leite em pó. No caso, para a oxidação, como nós tínhamos visto anteriormente, é possível criar então uma atmosfera modificada através da utilização de nitrogênio. Então, dentro da embalagem, aquele espaço vazio que é ocupado por ar, ele é substituído parcialmente por nitrogênio. Isso faz com que diminua a quantidade de oxigênio dentro da embalagem, diminuindo então a velocidade de oxidação desse produto. E uma outra opção seria fazer embalagem por compressão ou compactação, uma espécie de embalagem a vácuo, mas isso é mais comum no leite em pó que vai para outras indústrias, não é muito comum, não costuma ser utilizado no leite em pó vendido nos supermercados. Então, a partir de tudo isso que foi exposto, nós podemos tirar algumas conclusões. O leite em pó, então, ele é um produto de maior prazo de validade, graças à conservação pelo calor que ele sofre, a desidratação. A classificação dele se dá pelo teor de gordura integral, parcialmente desnatado ou desnatado. E a gente ainda tem as variantes instantâneo, fortificado, zero ou baixo teor de lactose. E um ponto que eu acho bem importante de destacar é que a adição de qualquer substância que não esteja listada na legislação, mesmo que ela não seja ruim para a saúde humana, isso constitui uma fraude. Hoje em dia, a fraude que mais tem acontecido no leite em pó é a adição de maltodextrina. A maltodextrina é um açúcar e ele é muito mais barato do que o leite em pó. De fato, ela tem propriedades tecnológicas que podem ajudar no leite em pó, mas não é esse o objetivo da fraude. A fraude é realmente uma fraude de ganho de massa pela substituição de 20% a 30% da massa por maltodextrina, o que diminui o custo e faz com que a empresa lucre mais. Então, uma fraude econômica. Aqui são as nossas referências, que são basicamente legislação, um relatório, o livro Processamento de Leitos de Consumo, um pouco mais de legislação, a revista Aditivos e Ingredientes. Muito obrigada!